Sejam bem-vindos à Rádio em Trânsito. É um prazer estar aqui com vocês mais uma noite. Hoje teremos uma live toda especial. Vamos entrevistar Michael Combat, o nosso convidado, que é um palestrante motivacional e espiritual, foco em projetos de educação para o trânsito e PRF. Muita coisa para uma pessoa, não é? Mas ele tem muito mais, por isso que eu vou trazê-lo daqui a pouco. Michael, boa noite. Antes de mais nada, muito obrigada por estar aqui na Rádio em Trânsito. A nossa rádio tem 4 anos já de existência e a gente gosta de trazer conteúdos diferenciados, né? Porque o trânsito envolve muitas coisas. E quando eu li um pouquinho a apresentação aqui de quem é você, é a minha visão de você, né? Que eu posso falar, que eu tenho. Mas eu gostaria que você respondesse para todos nós aí, quem é Michael? Então, Michael Dario Colombo é um brasileiro de 41 anos. Há quase 20 anos eu sou policial rodoviário federal. Sou formado em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nasci no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? Uhum. E tenho uma pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, de norte a sul do Brasil a gente está estudando. Puxa! Aí temos também uma segunda graduação em contabilidade. Na Universidade Cruzeiro do Sul, é para orientar, né, o caminho, Cruzeiro do Sul. e agora esse ano a gente fez uma licenciatura, né, em filosofia. Perfeito. Então, é bem variado, né? Mas uma coisa que me chama a atenção do seu conteúdo, que me interessa muito, que eu acho que falta um pouco para as pessoas falarem sobre a humanidade, sobre o lado humano da sensibilidade, né? Parece que a gente tem um pouco de recusa, os órgãos mesmo têm alguma recusa, parece que mexer aí, parece que é mexer um pouco em algumas feridas, né? Então, a gente está com essa questão aí de levar a espiritualidade, né, para as instituições, né, para os órgãos públicos, para as empresas. Na própria PRF, a gente está fazendo um trabalho muito focado na educação para o trânsito, né? Uhum. E o que a gente traz nisso? A gente traz muito essa questão da humanização no trânsito, a cortesia, compartilhamento dos espaços. A gente extrapolou essa questão de falar só da questão do acidente, porque na minha visão de cidadão, de policial já há quase 20 anos, o acidente ele aparece no trânsito, mas ele tem raízes mais profundas, né? Então a gente vai entrar mais a fundo durante a live, mas é essa visão. É um problema que ele aparece no trânsito, mas ele tem origem em outras áreas, na psicologia, na sociologia. É uma questão mais cultural. Ela aparece no trânsito, mas ela surge em outras áreas. Que em outras situações, no dia a dia, no convívio social, no trabalho, aparece, mas aparece de outras formas. É uma puxação de tapete, é uma pessoa egoísta, faz alguma coisa antiética, não respeita, né, algum regulamento, algum colega. Já no trânsito acaba virando até uma morte. Então, é isso que a gente começa a analisar a partir de então. Uma violência, né? Porque por essas Isso. características. Eu estava aqui pensando, né? Não sei se é também cultural nosso a gente não falar muito desses temas. Então, só quando ele explode, né? Quando você falou aí no trânsito, às vezes num sinistro que acontece e aquele conflito gera, né? Porque às vezes bateu, não fez nada, mas eles estão brigando. Isso falou paga, mas não, a grandeza é muito maior, então é mais introspectivo, né, do que a carcaça que ralou ali, entendeu? O valor daquele Isso. bem, né? É muito interessante. Isso. Ô Marco, antes de mais nada, então vamos começar para as pessoas entenderem, se você pode definir um pouco alguns nomes aí, né? Qual a diferença, porque a nossa live chama-se propósito, né? Então, para a gente chegar no propósito, vamos esclarecer um pouco o que é objetivo, o que é missão e o que é propósito.
Então, vamos lá. Vamos definir o que é o objetivo, né? Na minha visão, o objetivo é aonde a gente quer chegar. Vamos dar um exemplo. Esse final de semana eu tive que viajar para Blumenau a serviço, e de Blumenau ir até Caxias do Sul. Até levar uma carreta que a gente vai usar para atividade de educação para o trânsito, né? Carreta que a gente chama do cinema rodoviário. Aí, qual que era meu objetivo ali? O objetivo principal, chegar em Caxias do Sul com essa carreta. E um objetivo secundário, primeiro eu tinha que chegar em Blumenau. Seria um... Entendendo o objetivo, ele, entre o ponto A e o ponto B, é eu chegar no ponto B. Ok? E aí, o que isso faz? Tendo o seu objetivo definido, eu começo a direcionar minhas orientações, minhas direções, meus desejos, minhas decisões. Então, em vez de, eu quero, sei lá, eu quero descansar. Não preciso, eu não vou descansar agora, porque eu tenho que viajar. Então, eu tenho esse objetivo para cumprir. Então, isso vai me orientar minhas decisões. Indo para um outro nível, eu preciso falar da meta. Por exemplo, para mim chegar em Caxias do Sul, eu preciso abastecer o carro no meio do caminho. Ele está na reserva. Então, qual que é a minha meta? Eu sei que o meu carro faz 50 quilômetros com a reserva do combustível. Qual que é a minha meta? Parar num posto de combustível antes dos 50 quilômetros. Né? E chegar no... Então, a meta é algo que eu vou mensurar. Né? E justamente são etapas, né? Eu vou mensurar. E tem várias formas, né? De definir metas, né? Aquela técnica SMART, enfim. Sim. Então, um objetivo, ele pode ter várias metas. Por exemplo, posso ter o objetivo de emagrecer. Agora, nos próximos 3 meses eu preciso emagrecer. Aí a meta, bom, preciso emagrecer 10 quilos, 3 quilos por mês. A meta. Então, tem um objetivo final que é emagrecer, porém, 10 quilos, né? E eu preciso emagrecer 3 quilos por mês, né? Vamos supor. Então, tem as metas. Já o propósito, ele é algo relacionado à missão também. A missão e o propósito têm que andar juntos, né? Certo. Vamos entender o que seria a missão. Qual é a grande tarefa? As grandes tarefas. Então, uma missão, ela é maior, o tamanho é maior em questão de tempo. Isso. Uma missão maior. Vamos pensar assim, eu quero viver até os 100 anos. Quando eu tiver lá meus 100 anos, até hoje eu só fui uma vez no aniversário de 100 anos, da minha bisavó, né? Vamos pensar que eu quero... perto, minha mãe está com 93. Pois é. Imagina que ela vai chegar aos 100 anos. Aí, o que a pessoa espera, né, que os familiares, que os filhos, os netos, falem no teu aniversário de 100 anos? O que tu realizou durante a vida, né? Quais foram as tarefas, né, grandes tarefas que você cumpriu durante a vida? Essa é a missão. Isso serve, inclusive, para uma empresa, né? Qual que é a missão? Depois de décadas, o que uma empresa vai ter realizado? Então, a missão está sempre vinculada às tarefas, né? Quais as grandes tarefas que você quer concluir na vida? É o que a pessoa quer executar, né? Realizar durante a vida? Quais as realizações? Pelo que ela quer ser lembrada? O que ela fez, né? Qual o legado que ela deixou? Então, entendendo isso, a gente consegue entender a nossa missão. Aí tu pode inventar, mas como é que eu vou definir minha missão? A gente pode fazer algumas coisas. Por exemplo, a gente pode analisar quais são os nossos talentos. São coisas que a gente faz bem feito, né? Pode ser, eu sei pintar muito bem, eu sei desenhar muito bem, eu sei escrever muito bem, eu sei falar, palestrar muito bem. Quais são esses talentos? Michael, mas eu não consigo me lembrar, minha vida está complicada, não estou conseguindo entender no que eu sou bom, né? Olha para tua infância, para tua adolescência, o que tu gostava de fazer lá? O que tu se dava bem na escola, pelo que tu era elogiada, né? Então, o que tu gostaria de estar fazendo, né, todo dia, colocando em prática? Então, entendendo isso, a gente pode pegar e escrever uma frase, um parágrafo que resuma, né, o que a gente gosta de fazer.
E aí isso pode ser nossa declaração de missão. Eu gosto de fazer pinturas, desenhos, enfim, compor música. Cada um vai ter aquela tarefa que executa melhor e que dá mais prazer, mais satisfação. Perfeito. Então, a pessoa analisa, né, introspectivamente isso, tem que ser honesta consigo mesmo, né, para realmente escrever o que dá uma satisfação, um prazer na vida. E aí a pessoa pode pegar, escrever um texto ou até uma frase e usar isso como declaração de missão. Mas tem que bom escrever à mão mesmo, em cima, um papel de pão, Aham. guardanapo, escrever à mão no caderninho e, e analisar, ficar pensando, meditando em cima, né? Pode aperfeiçoar depois, não precisa ser a primeira versão, faz umas 2, 3 vezes, provavelmente a última vai ficar melhor. E uma outra forma também é ela conversar com pessoas que conheçam ela há muito tempo. Um familiar, um amigo, um filho, um parente, quem frequenta alguma religião, perguntar para um religioso, para um padre, para um pastor, um rabino, enfim, alguém que conhece ela há muito tempo. Não pode ser alguém que te conhece há um mês, dois, tem que ser alguém que te conhece há muito tempo. Muito Já tempo. tenha vivenciado alguma coisa, né? E aí a pessoa vai dizer, não, tu é bom nisso. Às vezes a pessoa até pratica, mas nem se deu conta. Uhum. Pode ser tão natural para ela que para a maioria das outras pessoas não, mas para ela é natural. E ela não se dá conta, isso é muito comum. Interessante, né? Porque às vezes você vê algumas coisas, as outras pessoas vê outra, né? Como você se comporta e pode ajudar, né, a esclarecer isso para você, né? Agora, Marco, eu acho assim, nós que trabalhamos, eu trabalhei, né, municipal aqui na prefeitura, e eu vejo que às vezes a gente vai ajudar na questão de fazer palestra para mediação de conflitos dentro das instituições. E uma das coisas que eu acho interessante, que muitas vezes as pessoas não sabem por que estão ali. Entra no Isso. automático, põe ali, pronto. Quando a gente desenvolve, sabe qual é o propósito, facilita o seu desempenho profissional, na sua opinião? Por exemplo, eu sei o que eu vou lá todo dia, porque acordar todo dia, você tem que Isso. ter uma motivação, né? O que, Isso. que, você, que você acha disso? A Isso. Eu Regina? vou complementar e já vou responder. Você falou no propósito. Então, deixa eu só dar uma pincelada no propósito, né? Entendendo a tua missão, que são as tarefas que você vai concluir, né, até o fim da sua vida, digamos, durante toda a sua vida. Aí, o que, que é o propósito? O propósito seria mais voltado para o porquê. Por que, que eu vou acordar todo dia e fazer essas tarefas, né, cumprir minha missão? Por que, que eu vou fazer isso? Aí isso é uma análise profunda das crenças, aquilo que a gente acredita, aquilo que nos motiva profundamente. Aí entendendo a missão. A gente vai fazer lá um textinho ou uma frase e assinar embaixo, né, com a declaração de missão. Aí eu vou entender, mas por que, que eu quero fazer isso durante toda a minha vida? Aí que a gente vai começar a dar sentido. E aí, quando. E detalhe, a pessoa pode ter 15 anos de idade, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, independe do momento. Quando a pessoa definiu a missão, entendeu a missão e descobriu o seu propósito, que é o porquê ela vai fazer tudo isso, aí acontece um negócio surreal. Comigo aconteceu agora, mais de 40 anos de idade, praticamente nos 41. Em pouco mais de, mais ou menos 6 meses, quando esse propósito foi definido, eu me dei conta, aconteceu o que não aconteceu nos últimos 40. Olha só. Então, para ver o poder que tem de fato, né, a gente chegar num propósito de vida, entender a nossa missão, entender por que a gente vai executar essa missão. Então, acontecem coisas surreais, realmente. Então, Aumenta. então você quer dizer que muitas vezes a pessoa não descobre qual é, como foi seu caso, não tem um tempo certo, um momento Não certo, tem, então. não tem. E aí o que acontece? A pessoa já pode, que nem eu, já tinha feito muito daquilo que é o meu propósito, só que a gente faz sem saber que é o propósito. Faz como mais uma tarefa do dia a dia, da Sim. vida, do profissional, e aí faz. Às vezes até é desafiador, sempre é desafiador,
Aí a pessoa faz, daqui a um tempo vai fazer outra coisa, né? Várias tarefas, atividades do dia a dia. E comigo aconteceu, praticamente depois de 10 anos, mais de 10 anos, aí eu voltei a fazer uma atividade e quando voltou, veio de uma forma em que veio junto o propósito, né? Olha que Então, interessante. Foi o e, start, né? e isso, e muitas vezes, fatores externos, né? É, o local que tu está trabalhando, as pessoas que estão na tua volta, acabam ou impedindo, né, de tu exercer essa missão, esse propósito, ou te ajudam a encontrar, a descobrir e a potencializar, que foi o que aconteceu comigo. E Né? ambiente também O pode contribuir. ambiente. Isso. Tá, não sei, pela sua fala, me parece assim que às vezes a gente não consegue desviar. Quer dizer, você pode não ter consciência, mas uma hora Isso. você vai ter a maturação para entender que aquilo Isso. é seu, aquele papel é seu, porque você tem que É. cumprir. Isso. Falando em maturação, maturidade, né? Uma coisa interessante. Quando eu tinha lá meus 20, 21, 22 anos, estava ingressando na PRF, né? A gente entra 21, 22 anos, a gente não tem experiência, né? Isso. Mas o que a gente tinha naquela época, né? Que hoje em dia está um pouco diferente a gurizada aí. A gente tinha maturidade. A gente queria estudar, queria aprender, queria evoluir. Eu vi o pessoal veterano já com 10, 15, 20 anos de casa, eu queria aprender, né? Como eles trabalhavam, o que eles sabiam. Então, eu tinha maturidade e fui buscar a minha experiência mesmo sem ter uma missão, um propósito bem definido, mas eu tinha maturidade para buscar. E aí que vem a questão. Maturidade não tem a ver com idade. Certo. Experiência tem a ver com o tempo de trabalho. Quanto mais a gente trabalha, e evolui, estuda, e erra, e acerta, a gente vai adquirindo experiência. Mas a maturidade a pessoa já pode buscar mesmo sendo jovem. Tá. Agora, o propósito, você tendo um propósito, por que levantar, por que ir para o trabalho, por que eu faço isso e tal, juntamente com maturidade, você desempenha um lado profissional melhor, vai ajudar o seu profissional com o propósito e com a maturidade? Isso. Porque sabendo, né, da missão, do propósito, de por que você precisa estar fazendo as coisas, você assume desafios, né, que nem eu estou assumindo vários desafios, várias coisas diferentes, que tira a gente da zona de conforto, dá frio na barriga, dá uma ansiedade, mas como eu sei por que eu estou fazendo e para quê, aí a gente encara o desafio. Aí o cara, pô, vai acordar, que nem às vezes me acordo 4 da manhã, 4:30 da manhã, para ir para uma missão, para viajar. Cara, mas eu sei porque eu estou fazendo isso. Eu sei o impacto que vai ter a atividade que eu estou fazendo. Que muitas das coisas que a gente faz, por exemplo, uma das maiores missões que a gente tem na PRF, por exemplo, é salvar vidas. Com as atividades de educação para o trânsito, a gente consegue, de uma forma muito poderosa, ajudar nessa missão, nesse propósito de salvar vidas. E isso me motiva muito. Tá me ouvindo? Apareceu que Sim. caiu aqui. E eu acho interessante também, eu trabalhei na prefeitura 7 anos com a educação para o trânsito. E quando eu descobri isso, eu tinha feito uma cirurgia, mas muito grave, né? De fígado. E eu fui recolocada naquele setor que eu não sabia, né? Eu sabia fazer fiscalização, estatística, tudo menos a educação para o trânsito. E como que aquilo, né? Você tem uma postura uma vida inteira e te coloca ali por uma outra situação que dá o desperte que você fala, nossa, vou trabalhar com isso e amei. Por isso que depois eu gostaria de saber de você, se você pensou algum momento, cansou de desistir, porque como tem coisas boas no nosso trabalho, tem coisas ruins. Isso passou na sua cabeça porque quando a gente tem um propósito, é difícil você desistir, porque como que eu vou largar, como você falou, de salvar vidas? Se você tem esse propósito, como que você vai deixar? É como se negar a si mesmo de ajudar o outro.
Tá certo isso. Então, isso aí me lembrou um momento que eu passei, que alguns anos atrás eu tive um período de crise depressiva, período bem ruim, estressante. Sim. Então, realmente, nesse período, a pessoa pensa muitas coisas ruins, desistir, até fazer besteira, né? Tirar a própria vida, enfim. Sim. Mas desse período, o cara faz tratamento, medicação e tal, eu busquei a espiritualidade também, né? Como parte do tratamento e tal. E isso me ajudou muito e me ajudou a encontrar o meu propósito. Ótimo. E quando eu falo de espiritualidade... Oi? Era isso que eu ia perguntar. Você chama Isso. espiritualidade? Então, quando eu comecei a me voltar para essa questão mais espiritual, eu comecei a analisar as diferenças entre espiritualidade e religiosidade. Eu comecei a estudar, comprar livros e tal nessa área. E aí, o que eu descobri, né? Existem dois caminhos para alcançar uma conexão mais espiritualizada, uma conexão com algo maior, com uma força superior, né? Uma conexão com Deus, como muitos acreditam, né? E um dos caminhos são as religiões. As religiões são sistemas de crenças, de dogmas. O grupo, né, conta muito na questão religiosa. Então, eu diferencio, né, a questão da religiosidade para a espiritualidade. Esse dia eu fiz uma comparação com, por exemplo, a gente quer se conectar numa rede Wi-Fi. Vamos pegar o celular, pode se conectar, o computador pode se conectar, o celular tem lá o sistema Android, tem o sistema iOS da Apple, o computador lá pode se conectar com Windows, o outro computador com Linux. Então, isso seriam as religiões. O sinal Wi-Fi seria algo superior, Deus, uma força superior, uma força suprema. Então, as religiões são os vários sistemas operacionais que tu usa para se conectar. Já tu pode fazer uma conexão com o Wi-Fi sem um sistema operacional, uma conexão direta. Então, a espiritualidade seria essa conexão direta. Para fazer diferença. Eu vi que caiu aqui. Então, para fazer uma analogia, né, entre as religiões e a espiritualidade. Então, o que acontece? Por exemplo, eu participo de uma instituição de capelania, né? Eu sou capelão também, a Unipas, e a gente faz várias ações sociais, a gente faz uma ação social na Pastoral da Criança. Então, nessas ações sociais, eu conheci, por exemplo, várias pessoas. Uma pessoa, que até eu conversei sobre isso, que a pessoa disse, Michael, eu colaboro aqui na ação social, mas eu não tenho nenhuma religião. Eu até achei que ele fosse de alguma religião e tal, específica, né? Ele, não, Michael, eu não tenho religião, dizer. Não, senhor. O senhor não tem religião, mas o senhor é muito espiritualizado. Está sempre lá colaborando, ajudando, usa o carro dele para levar as pessoas de um lado para o outro, faz várias atividades que ajudam, né, na instituição. E aí, esse é um exemplo. É uma pessoa que não segue uma religião específica, sim, mas é espiritualizada. Se doa seu tempo, doa de várias maneiras para colaborar. Então, esse caminho que eu busquei também, a questão da espiritualidade, né? Sem religião e também com religião. A gente participa de uma religião que, enfim, cada um tem a sua ou não precisa ter, basta ser espiritualizado. E, inclusive, eu comecei a identificar que existem empresas, instituições que têm um grau de espiritualidade e outros que não têm. E não tem. E eu, inclusive, já consegui comparar até gestões, né, chefias, que são mais espiritualizadas e outras que não são, e a diferença que isso dá na motivação das equipes, quando a chefia, a gestão é mais espiritualizada, quase que não tem brigas ou discussões, ou elas são muito focais, muito específicas, e a disposição da turma, até a quantidade de atestado, de falta ao serviço, é muito diferente. Olha isso só. Eu vi em várias empresas, eu vi isso, assim, estudando, né, que eu estudo administração, então a gente estuda empresas, né. Certo.
Muito interessante isso, né? Porque é muito forte também, né, Michael? Deixa eu só Isso. falar, agradecer aqui, Regiane que entrou aqui, o Rosado Costa. Parabéns, grande Michael, você é o máximo. Pastor Antônio aqui falando, o Ô, pastor Antônio, Miguel, presidente da a, Unipas, essa capelania, a presidente lá, estadual da Unipas, é a Fê aqui, né? Vicelli. Gisele, minha esposa. Ah, é, olha lá, fã número 1 aí, achou? Obrigada pela audiência aí. O Rosado Costa fala, Rádio em Trânsito, tudo de bom. Obrigada, um prazer enorme, querido. Cláudia, o Clepson também. Patrick, grande Patrick, tá lá de Vitória. O Rubens trabalhou no Banco Safra comigo, gerente. Hoje tem uma loja de veículos aqui também em Piracicaba, muito grande. Betiel Alencar, Fernando. A gente Negrelli também, lá de Serra, Espírito Santo, Leandro, o Magnus também, lá de Divinópolis, Minas Gerais. Eu tô com uma memória boa até. O Brasil todo aí. JR, Recursos de Multa, nosso querido lá de Itajaí. Muito Aí, do obrigada. ladinho aqui. Você já Pertinho, falei, né? você falei que a gente está aqui em Florianópolis, né? É, pertinho. Instrutor Patrick, lá de Ijuí, Rio Grande do Sul Em Juí, também. Ele também Rio faz Grande do parte Sul. da rádio, ele tem um programa aqui de sábado, vencendo, né? No trânsito, um trabalho muito bonito. Regiane, um abraço, querida, também de Londrina, Regiane, lá do Detran de lá. Fábio, Humberto, Wesley. Gente, muito obrigado pela presença. Sei que Obrigado, muita Bruno. gente vai assistir, então, para lembrar as pessoas que nesse horário não podem assistir, manda um aviãozinho aí, a gente agradece para não perder esse conteúdo maravilhoso aí do Michael. Trânsito Educação, Edilene, Campo Formoso, Bahia. Olha lá. Vamos lá. Michael, numa equipe, você estava falando exatamente isso, né? Que tem resultados positivos, quando tem uma espiritualidade. Agora, o propósito, ele pode ser um propósito coletivo de toda a equipe para desempenhar um trabalho, porque, como a gente viu, ele é mais longo prazo. Dá para Isso. ser coletivo ou não? Ou ele é individual? Dá. Então, as instituições, elas definem aquelas missão, visão, valores, né? Então, tendo a missão, a gente consegue definir a questão do propósito, porque o propósito tem que pensar no porquê. Quando um gestor, né, uma equipe de uma empresa define essa missão, visão, valores, se eles definem também o propósito, tipo, ó, a gente vai se reunir aqui, vai fazer o trabalho, mas por que a gente vai fazer? Tem na PRF lá. Por que a gente está lá 7 dias por semana, 24 horas por dia, chuva, sol, todas as condições climáticas, às vezes tomando tiro dos meliantes, por que a gente está lá? Porque a gente tem um propósito maior que é salvar vidas. Perfeito. Então, de uma forma corporativa, uma forma empresarial, quando todos têm essa visão e fica bem claro aonde a gente quer chegar e, além disso, por que a gente quer chegar, né, qual que vai ser o benefício maior para todos que estão ali, inclusive para a coletividade, né, para a comunidade ou até para uma nação. Quando a gente entende isso, por que a gente vai estar lá se doando, muitas vezes se sacrificando, aí as coisas funcionam muito melhor, muito mais fácil. Se precisa cumprir alguma missão, vai ter alguém disposto, né? Vai ter gente se voluntariando, as cobranças, né, ficam mais tranquilas, o fluxo do trabalho fica melhor, mas precisa ter essa gestão que vai estar, digamos, imbuída, né, desse propósito e vai estar estimulando que a equipe tenha esse porquê bem compreendido, né? E saiba que o esforço será valorizado, se der algum problema, haverá compreensão, né? Momento para explicar,
momento de ser compreendido, né, que coisas que a gente não quer muitas vezes ocorrem, acidentes ocorrem, né? Então, se a gestão está atenta a esse propósito, está de fato vivenciando o propósito, vivenciando os valores, vivenciando a missão, não é que nem muitas empresas que têm lá uma placa com os valores, missão, propósito, mas tu vai ver, eles fazem tudo o contrário. Na verdade, a A gente tem vários teoria e exemplos a para isso. prática é diferente. Então, se de fato, e eu já vivenciei isso, instituições que, organizações, é um propósito que nem está escrito, nem, não está nem explicado, mas é vivenciado nessa coletividade. Muito. Maravilha. Agora eu quero que você nos conte uma coisa, porque eu sempre discuto que quando a gente faz a rádio aqui, né, a gente entrevista as pessoas, a gente fica a semana inteira informando, orientando, a gente está falando de trânsito para quem ama trânsito. E a gente esquece muitas vezes que a gente tem que falar para quem não vê. Nossos seguidores deveriam ser toda a população, e não as pessoas do trânsito, certo? Então eu pergunto para você, eu vi você no Beto Carreiro. Beto Carreiro. 1.100 pessoas. Isso. Reparei também que tinha crianças, tinha adulto. No Beto Carreiro a gente sabe o que se trata ali dentro. Isso. Então. Como que você levou? Foi que isso aconteceu? Falar de educação para o trânsito. Eu sei que a gente tem que levar no maior volume que tivesse, escola, instituições, mas no momento de diversão, né, do lazer, você foi falar uma coisa séria ali. Isso, exatamente. Então, essa história do Beto Carreiro foi um fenômeno. O que acontece? Na PRF, todo o estado, né, tem um grupo que é focado em educação para o trânsito, né? São policiais que gostam dessa área de educação para o trânsito e tal. E aí aqui em Santa Catarina também tem esse grupo, eu participo aí desde meados, abril, maio desse ano. Aí o que acontece? Em determinado dia eu estava lá vendo o grupo, né, um grupo de WhatsApp ali que discute sobre isso. Aí algum colega lá, depois descobri que era o chefe de Joinville, que é dividido por regiões, né? E tem a região metropolitana, que é uma delegacia que a gente chama, tem a região de Joinville, que vai até Penha, onde é o Beto Carreiro, é uma outra delegacia. Aí o chefe de lá pediu apoio, ajuda para uma palestra no Beto Carreiro, porque a equipe dele está envolvida com outra situação, alguém estava de férias, algo assim, ele precisava de alguém para ajudar na palestra. Aí, casualmente, eu ia estar com a minha esposa no outro dia, em Penha, numa reunião. Aí eu disse, não, eu vou um dia antes, ajudo na palestra, beleza. Aí eles falaram que era para 700 pessoas. Aí vai ter mais colegas lá e tal. Eu falo um pouquinho ali. E aí os colegas colaboram também. A gente chegou lá, tinha mais uma colega, Érica, que preparou uma palestra sobre a história da polícia, como é que a polícia trabalha. E eu já fui preparado, se eu precisar fazer toda a palestra, né, já estou preparado. Estou pronto, né, para fazer tudo. Eu cheguei lá, dito e feito. Tinha mais um colega que ficou tirando as fotos, né? Parte mais comunicação social. E eu e essa colega fizemos a palestra. Só que não eram 700 pessoas, apareceu 1.100. No teatro onde é espetáculo Aqua, lotação máxima, 1.100 pessoas. Aí, como é Beto Carreiro, eu tive a ideia, né, de elaborar a palestra. Eu criei uma palestra, fiquei um fim de semana trabalhando em cima dela. Específica, eu tive uma ideia. Bom, eu vou associar, né, conceitos de trânsito, situações de trânsito, de acidente, enfim, com os atrativos do parque, com os brinquedos do parque. Né? Ótimo. Aí eu, ideia legal. Aí peguei, desenvolvi a palestra e tal. Você usou as ferramentas deles mesmo que eles estavam ali. Com as ferramentas deles. Né? Aí eu, talvez alguém já tenha feito isso em outra ocasião. Aí eu descobri lá que não, foi a primeira vez que alguém fez isso. E aí foi uma palestra bem dinâmica. Eu chamei o pessoal a participar, dar ideia, colaborar. E o público, nesse dia, eram os funcionários do parque. Certo. Porque tem um dia da semana lá, em junho, né, que eles fazem uma palestra específica para o pessoal do parque. E aí, naquele dia, era a nossa, né?
A principal, a única palestra do dia, a principal do dia. Aí fica uma dica aí para quem está assistindo, dica do Michael Combat, né, de quem palestrou no Beto Carreiro. Quem quiser e aproveitar o Beto Carreiro num mês tranquilo, com menos filas, é junho. Junho, É antes das férias, né, de julho ali. certo? Junho é o melhor mês que tem para ir, o mês mais tranquilo. Aí fizemos essa palestra e fez muito sucesso, o pessoal interagiu, os diretores do parque gostaram. E aí eu descobri depois que esse chefe, né, inspetor Saraiva, lá de Joinville, ele estava desde 2018 querendo organizar um evento no Beto Carreiro. E aí surgiu essa palestra. E a palestra, a gente conseguiu, eu e a colega Érica, fazer É, uma palestra muito legal, muito bacana. O pessoal adorou a palestra, pô, foi incrível. E aí só abriu espaço para o chefe lá daquela delegacia, Joinville, em mostrar para a diretoria lá do Beto Carreiro um projeto maior, né? Um projeto de uma semana, com a ideia era fazer na Semana das Crianças, e foi feito na Semana das Crianças, olha com lá. 6, 7 dias de atividades. Aí a PRF mostramos como é nosso treinamento de acidente, como que é nosso dia a dia, como é que se faz ressuscitação, resgate, manobra de realmente várias técnicas, né? Mostramos nosso cão farejador, veio viaturas antigas do nosso museu em Curitiba, Uhum. motos antigas, motos novas. As nossas super viaturas são viaturas apreendidas do narco, que eram carros, né, dos traficantes, foram apreendidas. Então tinha lá o Mustang, o Dodge, viaturas fantásticas, né? Sei. Então fizemos esse mega evento, o maior evento da história da polícia que a gente tem notícia, e foi muito bem seguido. Aí eu fiz a parte das. A gente tinha uma mini pista, de 2 mini pistas de trânsito, né? Aham. Uma com veículos elétricos lá do próprio parque, que eles adesivaram, né, com o brasão da polícia. Outra com patinete e bicicleta que a gente tem, né? Tem uma delegacia que tem esse material, a gente utilizou no dia. E aí as crianças faziam uma aula comigo de trânsito, né? Faziam a autoescola comigo, a Aham. parte teórica, a parte prática, né, nessa pistinha, e no final ganhavam lá uma carteirinha de condutor de patinete, de bicicleta, adesivo da polícia, fazer uma dinâmica lá, ó, vocês ganharam esse adesivo, tem seu policial mirim, agora vocês têm que seguir regra de trânsito, utilizar o cinto de segurança, tinha um bloquinho de multas que a gente dava para as crianças, a gente ensinava como é que multa o pai, a mãe, dizia o que que é uma multa, o que que é uma infração, e eles ficavam muito Agente felizes, mirim nossa, agora fiscalizador. agora, a parte que eles mais gostavam, eles estavam, aí vocês podem cobrar a multa lá do pai e da mãe. A multa pode ser uma pizza, um sorvete, um passeio no shopping. Eles enlouqueciam. E teve parte que gostavam, não, eu quero devolver a multa aqui. Não, agora não, você tem que levar. Foi muito legal. Olha só, num evento só do Beto Carreiro, o quantas coisas foi envolvida. Olha, foi envolvido funcionários, que é importante, né? Isso, Que o funcionário tem família, isso é muito isso, importante. E também o trabalho dele. Quando você fala de segurança no isso, trânsito, está falando de segurança em todos os sentidos. Depois você vai, fala de educação para o trânsito. Depois você fala de mobilidade, de bicicleta, de isso. patinete, né? É muita coisa envolvida que faz com que as pessoas queiram mais mesmo. Mas as empresas precisam, para falar para essas empresas, elas precisam entender o quanto isso é importante, porque, na verdade, além de salvar vidas, vocês estão levando valores, né? E a Isso. PRF, entre as instituições, ela é muito bem respeitada no nosso país, né? Em relação aos outros, né? Então, Isso. abrir as portas é maravilhoso. Nossa, imagino a emoção. Para quem trabalha, a gente fica muito, né? Conseguir estar Falando aqui, nisso, né? falando nisso, uma das coisas que a gente divulgava lá no evento do Beto Carreiro, que tinha gente de tudo que é país do Brasil e até do exterior, né? Tinha uma galera do exterior lá também. Olha, Aí a gente falava que nos estados, né, quando você chegar no estado de vocês, se a empresa, as escolas, as instituições quiserem uma palestra da PRF, entre em contato com as nossas delegacias, nossas superintendências, que tem um pessoal altamente qualificado lá para dar essas palestras, ministrar essas palestras para todos os públicos, né? A gente dá palestra desde da criança de 1 aninho até... ainda não fui no asilo para o pessoal cadeirante, mas está no plano. certo. Olha lá. É uma experiência nova. Depois, É. alguém precisar, gente, pode passar que eu passo contato, se você me permitir, né?
Seu Claro, contato é claro. importantíssimo, porque o conteúdo é importante, né? Eu quero só agradecer Roger Souza, Érica de Indaial, dirija bem, olha lá, Josélio, querido, de São Paulo, Mariusa também aqui, ó, a próxima é você, hein? Estou esperando aqui. A Lu do Palácio Terapias, nós vamos falar dela agora. Essa live está ótima, Sim. parabéns. Cacilene também, Elira, Lourdes. Vamos lá, Transeducação batendo palminhas aí. Vamos lá dizer então, você, Transeducação também logo está aqui também. O que eu queria dizer para você, falando da Lu, do Palácio Terapia, eu vi no seu Instagram, né? Você postou um momento sobre um livro da Lu, deve ser muito bom, porque eu gostei do tema, né? Andei esquecendo de mim. Eu fiquei, quando eu vi essa postagem sua, eu fiquei em conflito, confesso, porque tem horas que a gente vê o ser humano no trânsito individualista, concorrendo demais, vamos ver quem chega primeiro, não quem chega melhor com vida, com valores trocados. E nesse livro ela fala sobre andei esquecendo de mim. E eu conheço muitas pessoas que se esquecem realmente de si. Eu muitas vezes também me esqueço de mim, em função dos outros. Mas não pode, né? Como que você pode ajudar alguém se você esqueceu de você? Esse conflito é grande na onde você leva seu conteúdo, de pessoas individualistas e pessoas que estão se esquecendo pelo outro. Isso. Então, a Lucila é uma amigona nossa aí de muito tempo, né? Ela teve a situação que ela vivenciou um câncer, que ela conta no livro, né? Perfeito. Até hoje eu terminei a leitura do livro dela, mas antes de explicar essa parte sobre a Lucila e o livro, eu queria explicar uma situação que eu descobri um tempo atrás. Vamos pegar a figura arquétipica, né, ou mitológica de Adão e Eva, né? Não vou falar de religião, vou falar Sim, de conceito de humanidade, né? Adão e Eva, criação, conceito de humanidade. O que conta a história, né? Que todo mundo conhece, né? Da maçã e tal, da serpente. E aí o que acontece? Adão e Eva saíram do paraíso, né? Metaforicamente falando, e houve um afastamento de Deus, de uma força superior. E aí o que aconteceu? A humanidade foi cada vez mais se afastando de Deus, ficando mais individualista, mais materialista, cada vez se afundando mais e mais, até chegar no que a gente chama de jaula existencial. As pessoas altamente individualistas, egoístas, materialistas, pensando 1000% só no seu umbigo, e isso trouxe grandes problemas aí para a humanidade. A gente está vendo agora a humanidade aí a cada ano aumentando aí a quantidade de conflitos, guerras, desastres, e não termina uma guerra, já começa outra. Então isso mostra que a gente está num ponto crítico aí, num nível de caos bem profundo. Então, o que algumas pessoas começaram a fazer? Se espiritualizar e fazer o sentido inverso, começar a se aproximar de Deus, de uma força superior. Então, é justamente isso que a gente faz com a espiritualidade. A gente fica menos egoísta, fica mais com pensamentos focados mais na coletividade, em ajudar o próximo, né? Pensamentos altruístas, pensamentos de caridade, de solidariedade. Então, é isso que a gente estimula, até nas palestras de educação para o trânsito, né? O que eu vejo no trânsito? Às vezes eu estou dando seta, pedindo para trocar de faixa, aí o cara, em vez de me dar a vez, parece que acelera para me impedir. Então, individualismo, não, o cara quer passar primeiro, quer passar na frente, tipo, cara, a gente vai parar ali na frente no sinal vermelho. Tipo, para junto ali. não faz sentido, né? Tu vê que não é um comportamento inteligente e meio que já está Não. automatizado isso nas pessoas. Então, fazendo esse link, né, do livro da Lucila, estava lendo, ela foi enfermeira há muito tempo, né, e trabalha durante mais de 20 anos com terapias alternativas. E aí o que acontece? Ela cuidou muito das pessoas, tanto com enfermagem como com as terapias, trabalhando, dando cursos e treinamentos, e esqueceu dela. Esqueceu de cuidar dela, da saúde dela, e aí ocorreu a doença.
E aí, com a doença, ela teve que parar tudo e fazer tratamento, quimioterapia, né, medicina É, tradicional e os tratamentos alternativos. alternativos. Então, ela foi obrigada a achar um tempo para ela. E é isso que acontece muitas vezes no nosso dia a dia. A gente é obrigado a achar um tempo para nós. Às vezes a pessoa se acidenta, né? E quando sobrevive, fica no hospital, tem que achar um tempo para se curar. Sendo que se ela tivesse é, pensado em ter uma condução melhor no trânsito, não teria se acidentado. E isso coletivamente tem um impacto muito profundo. Porque se a gente conseguir impactar mais pessoas para ter um comportamento mais respeitoso, mais educado, com mais cortesia no trânsito, a gente vai ter muitas melhoras, muitas melhoras. Então, essa é a nossa visão de trânsito hoje. É uma visão que extrapola meramente o trânsito e vai para essa questão cultural, questão mais, digamos, espiritual até. Mas será que aquele outro conflito será que só pela dor a gente entende algumas coisas? Porque eu vejo assim, trabalhar com criança é muito fácil perto do que trabalhar com adultos. Isso, Aonde a ele gente não primeiro pensa. não assume as próprias responsabilidades. Eu mereci aquela atuação porque eu cometi, eu estava acima da velocidade, Isso. ponto. Ponto, É, aceita, né? Vou lá, vou pagar, vou ganhar os pontos da responsabilidade, pronto. Né? é. Somos Esses imperfeitos. Agora, você falar para um adulto corrigi-lo é a coisa mais dias, difícil. Porque ele esses sabe o dias, certo, na verdade, que você falou. Nós vamos isso. chegar no sinal juntos. Ele sabe para que chegar, para que É. concorrer, para que brigar no trânsito. Quer ver uma coisa? Eu estava numa palestra esses dias, numa cidade próxima aqui, aí tinha um cidadão lá, eu quero fazer uma pergunta e tal. Eu, não, tranquilo. Aí ele assim, não, o negócio é o seguinte, eu estava numa cidade tal, aí tinha um colega de vocês com um radar atrás de uma moita, pô, baita sacanagem e tal. Daí eu, cara, a rodovia não estava sinalizada? Tava. Então, quem é que tá de sacanagem com quem? O cara foi reclamar uma coisa que está totalmente dentro da legalidade, mas há uma cultura de que não, tá errado, você está com o radar lá. Não, mas o colega está cumprindo um dever Ele quer achar funcional, o né? erro em você, né? Ele não tem Exatamente. nenhum. Eu Daí o sou cara. perseguido, eu sou perseguido. Onde eu passo, vocês estão. Aí o cara. Olha a missão que a gente tem para resolver, né? Tá tão na cultura de que, cara, vocês estão errados, tem que sinalizar, vocês estão. Não, tá a placa, velocidade, sabe a velocidade que é, mas quer ter o direito de andar assim, não existe. Tem que viver sozinho, daí a pista é só sua, É, daí... mas não é assim que funciona, é coletivo, é que nem quando você vai morar num edifício, onde você vai dividir o elevador, o movimento não é só seu, ele vai parar para você chegar no seu, ele vai parar onde, né? Então, é o respeito. E você faz muito bem esses valores, né? Levando para as pessoas, né? Porque precisa bater muito na tecla para ver se cai a ficha, né? Uma hora tem e, que cair. Ô, e com Michael, as crianças, eu quase... só mais um pouquinho aqui. As crianças, estava lendo um livro esses dias, aí fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, né? Como que a criança entende governo e Estado? Eles entendem sobre duas figuras, a figura do presidente e a figura do policial. Então, quando a gente vai numa escola, numa creche, as crianças, eles veem a gente como um herói. E aí a gente leva, claro, a gente leva uma mensagem de trânsito mais lúdica, com música, com desenhos, com brincadeira, e aí eles curtem e eles aprendem. O mais importante é que eles aprendem, tem que usar o cinto, tem que atravessar na faixa de pedestres, e a gente está num ponto, que a gente tem um projeto chamado Projeto Educar na PRF, que a gente leva noções não só de trânsito, mas de valores, de honestidade, de cortesia, de compartilhar espaços, valores morais que extrapolam a questão do trânsito. ética e Então, isso é cidadania também. importante. Isso, É, cidadania. eu lembro que eu usava a farda e ia falar com as... Estava dando aula todos os dias para as crianças, de manhã e à tarde, e
Ele, você aguarda, quer dizer, você aguarda, né? A respeitabilidade por medo que eu podia fazer mal. Porque eles vêm de uma educação que o policial, generalizando, é alguém que pune. Né? E aconteceu de eu chegar para dar uma palestra e ver um monte de criança me abraçar, tirar foto, e aí umas duas, três ficaram no canto chorando. Eu perguntei para os professores lá, o que você causa ali? Delas assim, não, é que as mães, algumas mães dizem que quando não se comporta que vão entregar para a polícia e acharam que eu vim buscar. É terror, né? Isso aí é terror, gente. Meus filhos são um terror, o terror disso. Os policiais são outro, gente, não pode. E eu lembro que eu falava, olha, enquanto tem o guarda, o nome que você quiser dar, que tiver ali na frente, segurando o papai, que você está sem capacete, está te protegendo, está salvando a sua vida. Porque se ele não parar, pode acontecer alguma coisa mais para frente, né? Então, mudar muitos conceitos é difícil. Eu queria, para a gente finalizar, que está muito gostoso a conversa, porque eu gosto muito dessa área, me interessa, principalmente porque as pessoas, que eu falei no início, a dificuldade que tem e às vezes a solução de um problema que você tem de conflito muito parece grande, mas é simples porque é mudança, né, de paradigma, de valores na instituição ou fora dela. Eu queria que você falasse um pouco sobre a verdade. Também vi nos seus conteúdos lá uma mensagem tão importante sobre isso, né? No dia a dia, de quando ele, por exemplo, não assume, ele não está assumindo a própria verdade, né? E o compromisso com a verdade em todos os sentidos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, o que acontece? O que a gente consegue perceber, né, da realidade com nossos canais sensoriais, com a visão, com o olfato, com os ouvidos, né, com o paladar, com todos os nossos canais sensoriais, a gente tem alguns filtros, né? Algumas coisas no cérebro vão, digamos, tirando pedaços da realidade. A gente nunca tem acesso 100% à realidade. Eu estudei durante muito tempo programação neurolinguística, né, que fala muito sobre isso. A gente tem coisas que a gente deleta, a gente não consegue perceber, que o cérebro não consegue perceber, o que a gente percebe e deleta. A gente tem a generalização, a gente vê uma coisa, generaliza para outras. Então a gente nunca tem acesso 100%, a gente distorce algumas coisas, a gente vê, acha que é, mas não é. Às vezes a gente lê uma frase e entende, dá uma distorcida, esquece um pedaço. Então a gente nunca tem acesso 100% ao que acontece. Isso a gente percebe muito nos acidentes de trânsito, né? Por exemplo, duas pessoas ali colidiram, cada um tem uma versão. Se tiver três pessoas, tem três versões diferentes ou até quatro. Então, para ter certeza da verdade, teria que ter câmeras filmando de vários ângulos por dentro e ter 100% de certeza que não foi alterada nenhuma imagem, né? Então, a verdade, ela está ali. O que a gente não consegue muitas vezes é acessar ela, ou o nosso discurso que a gente fala acaba influenciando nessa realidade, nessa verdade. Aí entra a questão das narrativas e tal. Ou seja, a verdade está ali, mas o nosso cérebro, a nossa percepção acaba muito. E isso é natural do ser humano. A gente não consegue ter acesso 100% à realidade. E aí, muitas vezes, é difícil de chegarmos na verdade, né? Porque entra os interesses individuais, pessoais, particulares, e aí entram várias formas, né, de perícia, de análise para a gente chegar na verdade. No caso do acidente, a gente analisa ali os vestígios, destroços, né, a gente tem toda uma questão de análise quase que um perito já, né? Até o nosso boletim de acidente agora é um laudo pericial de sinistro, que agora mudou também, né? Então, é difícil ter acesso à verdade. Você sabe que você falou, eu lembro quando recém-habilitado, falaram assim para mim, olha, presta atenção, quando acontecer, olha, já me preveniam, eu nunca bati. Daí, quando você bater o carro, não esquece não fale que você tem seguro. Porque a preocupação da instrução era que eu não usasse do meu seguro. Uhum.
Porque minha franquia, por causa disso, por causa de valor. E o maior valor é a vida. E é outro conceito que a gente esquece. Ou seja, eu vou mentir, né? Eu preciso mentir para me safar de uma situação financeira. Eu tenho que agradecer, porque ainda tem seguro, eu estou viva, né? São coisas que a gente precisa estar falando mais. Me lembrei aqui de um conceito agora, para a gente definir o que é a verdade, né? Pega uma pedrinha no chão, uma pedrinha. Né? A pedrinha tem vários lados, né? A pedrinha é a verdade. Ela tem vários lados. A gente não consegue ver todos os lados ao mesmo tempo. Mas a verdade está ali, é a pedrinha. Mas a gente nunca vai conseguir ver a verdade, né? Na Todos os lados da totalidade. verdade ao mesmo tempo. Interessante. Muito interessante. É uma palavra, hein? Michael, ficaria aqui falando, porque é muito bom. Eu acho assim que você tem um papel muito, né, que a gente falou do propósito. Nem todos os anjos realmente usam capas, né? E que isso perpetue na sua vida de abundância de conhecimento, que você busque cada vez mais levar isso. Porque ainda você não aposentou, eu aposentei e não consegui parar. Então, é uma coisa difícil. Então, eu desejo realmente que você cada dia melhore e vá levando para quanto mais pessoas, porque tem muito aí a agregar os seus conceitos, seus valores, a sua boa intenção, né? Que Deus abençoe você e agradeço de coração a sua presença. Obrigado, Valéria, pela oportunidade aí de levar para frente essas nossas mensagens aí de paz, de educação, de segurança, né, de salvar vidas, de valores. A gente fica muito feliz e muito agradecido aí por poder colaborar com o seu público aí e levar essa mensagem aí, pelo que eu vi, para o Brasil todo, né? Graças a Deus, graças a Deus. Ainda a Senatran esse ano não trouxe, né? No ano passado, retrasado, sempre eu trago, mas o ano que vem, se Deus quiser, vamos trazendo aí o pessoal tudo aqui para estar falando. Nós estamos aumentando a rádio, tem uma equipe maior e temos muitas promessas de mudanças aí, porque tem muita gente boa e a gente tem que abrir as portas, né? Perfeito. Obrigado aí. Obrigada, Obrigado pelas boas perguntas, né? Pela análise ali que você fez do perfil. E aconteceu que eu achei que você ia ver a questão só do trânsito, mas você conseguiu perceber coisas que até eu não tinha percebido ainda. Foi bem importante a sua análise. Então, eu comecei a ver realmente isso aí que ela falou. Eu não estava me dando conta que eu estava demonstrando. Eu sou muito curiosa, eu gosto muito de instigar. Não sei se você conhece o Rodrigo Vargas, ele falava assim, Valéria, toda conversa nossa, ele colocava e ele faz o texto, ele escreve bem, entendeu? Porque eu fico pensando, né? O que eu me coloco no lugar do outro, né? Que está ali trabalhando, os agentes de trânsito, quando você fala da chuva, do sol, eu sei o que é isso, né? E as pessoas estão preocupadas e achar que estão perseguindo, fazendo coisas, não é bem assim. Então vamos levar boas atitudes, boas intenções, como a sua, entendeu? Longe, porque tem muita gente boa e a gente precisa compartilhar. Não importa quem criou a roda, importa que a gente leve a roda para todo mundo. É um direito, né, de todo mundo. Ótimo, certo? ótimo. Mas um grande abraço para sua esposa aí também, tá? Agradece. Fica com Deus, então. Obrigada a todo mundo. Gente, aviãozinho, compartilha essa live, que eu fiquei muito satisfeita e feliz com o nosso Michael aqui falando, dividindo a história dele, a experiência dele, e que vocês vão ficar gravado daqui a pouco, a gente já vai compartilhar para alguns grupos, tá bom? Porque tem gente que nesse horário não pode, mas sempre acaba assistindo mais tarde. Um abraço, Michael. Seja bem-vindo mais vezes. Perfeito. Obrigado. E se alguém aí quiser pedir alguma palestra, alguma ação da PRF, né, aqui em Santa Catarina, a gente está disponível aí, pode ligar para o 191 ou entrar em contato aí pelo nosso Instagram, que a gente
dar o direcionamento. Aqui na região metropolitana, até Penha, Blumenau, a gente consegue atender. Mais longe, em outras cidades, tem outros colegas. Em outros estados também, tem outros colegas dedicados aí, disponíveis para essas atividades de educação para o trânsito. Olha lá, ótimo. Essa informação é muito importante, porque pode achar que vocês não fazem esse tipo de trabalho, né? E faz, né? De multiplicadores também. Estamos fazendo cada vez mais. Olha lá, muito bom. Michael, um abraço, querido. Fica com Deus aí, viu? Obrigado. Tchau, Boa gente. Valeu a presença de todo mundo. Tchau. Tchau.